Salve, salve, tudo bem? Eu sou o Dr. José Neto, sou diretor de ensino e pesquisa do Grupo Nefroclínicas. Esse é o Nefrotalks, o podcast da Nefro Academy, braço educacional do nosso grupo. E antes de assisti-lo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative as notificações no sininho para receber quando saírem novos episódios. Agora é só curtir, vai lá. Tudo bom, Maurílio? Tudo bom, Edu? Como é que você está? Bem? Tudo bem. Tá me ouvindo bem? Tô tudo bem. Está me escutando bem? Tá ótimo. Ó, Já viu que não tem mistério aqui. Gente, ótimo. antes de mais nada, quero te pedir desculpas mais uma vez por não estar no lançamento do teu livro. Eu sei que foi um sucesso, filas enormes já foi na travessa, né? Do Leblon? Foi na travessa da Barra, do Barra Shopping. Tá baixa, muito bom. É. Bom, o livro vai ser assunto já, daqui a pouco. A gente vai falar sobre ele. Normalmente, Maurílio, eu não sei se você teve a oportunidade de assistir algum Nefrotalks, esse bate-papo que criado pelo Zé Neto, né, como parte das atividades da Nefro Academy, da Nefroclínicas, que já está durando aí, acho que 2 anos, já são 100 e tantos episódios e semanais que o Neto tem, assim, o cuidado. Ele é uma pessoa como você, metódica, né, que segue os projetos e consegue tocar à frente e com isso construir uma bela carreira, né? O Neto é bem mais novo que a gente, mas está fazendo aí, dando muito orgulho para a nefrologia brasileira. E eu aceitei esse convite há mais de um ano, para uma vez por mês, ser um dos entrevistadores. E como você sabe, eu estou de férias aqui no sul da França, mas não ia perder essa oportunidade. Apesar do horário, começando aqui 1 da manhã, mas isso aqui vai ficar gravado e depois quem puder assistir vai estar aqui. Já temos alguns amigos presentes, você vê aqui a Gladys e outros nefrologistas do Rio de Janeiro. Mas, Maurílio, olha só, como esse bate-papo fica gravado, muitas pessoas vão assistir depois. Começo pela regra número 1, não tem regra, ou seja, a gente vai bater um papo aqui com amigos que somos há tantos anos, mas nem todo mundo te conhece, né? Porque nem todos são nefrologistas, obviamente os nefrologistas já te conhecem, mas a primeira pergunta que eu faço sempre aos entrevistados é quem é você, né? Então, mas não o Maurílio que a gente acha no currículo, né? No Lattes, que está aí na internet, qualquer pessoa botar lá Maurílio Leite Júnior vai encontrar o professor da UFRJ, né? Pesquisador, um dos grandes nomes da fisiologia renal no Brasil. Mas conta um pouquinho sobre a tua história de vida, né? Você que se formou em Niterói, tem tantos vínculos com Niterói e publicações e parceria, né, com a Denise Mafra, uma delas, né, que é pesquisadora na área de nutrição. Você tem várias áreas de interesse. Então é sobre isso que a gente vai falar. Conta você quem é você, Maurílio Leite Júnior, e que se tornou um médico e professor da UFRJ hoje. Como é que você se apresentaria? Então, antes de mais nada, quero agradecer muito aqui pelo teu convite, viu? Estou muito honrado de estar participando aqui dessa sessão do Nefro Academy e muito feliz de estar aqui com você, embora você esteja aí um pouco distante, mas assim, sempre muito bom estar com você, tanto lá na UFRJ, nessa distância. Estou aqui perto da tua terra, né? Perto da Itália, que você tanto gosta e sempre que pode, além de degustar os vinhos italianos, você sempre que pode dar um pulinho aqui, onde você fez tantos amigos. Mas me conta, Maurílio, como é que você foi parar na medicina e depois na nefrologia? Quais foram as tuas influências? Conta um pouquinho da tua vida pessoal aí pra gente, obviamente, o que você quiser contar. Eu nasci em Belém, Pará, e migrei, né? Mas migrei é uma migração praticamente assim, com 3 meses, eu me considero carioca. Carioca de Niterói, né? Que eu fui para Niterói inicialmente e me criei em Niterói, né? E toda a minha vida de educação, né, de escola e tudo, foi tudo em Niterói. E tanto é que eu fiz UF, né? Eu fiquei em Niterói estudando inicialmente em escola pública, primário, e depois fui para uma escola muito legal, que chama-se Centro Educacional de Niterói, onde eu conheci muita gente legal, inclusive uma das pessoas que participou do livro, né, abrilhantou, fazendo as charges que estão no livro, né, os desenhos todos, foi um colega do Centro Educacional de Niterói. E, assim, aí eu, no vestibular, fiz UF, que era pertinho, né?
muita gente estava, né, almejando fazer o UF e muita gente da minha sala, da minha turma, acabou indo para lá também. E depois eu fui lá para o Rio de Janeiro, né, e comecei a minha vida, fui para Santa Casa, fui depois fazer mestrado em nefrologia lá na UFRJ já, e depois eu Foi para os Estados saí, Unidos. fui para os Estados Unidos, fui fazer um fellow. Fiquei quase 3 anos em Houston, no Texas, fazendo um Research Fellowship Na Baylor, né? na Baylor College of Medicine, em Houston, no Texas. Porque eu gostava muito de fisiologia renal, né? Naquela época, Isso que eu ia te perguntar. Aliás, isso aqui vai acontecer com frequência. Vou te interromper. fica à Belo vontade. bate-papo, né? É claro. Como é que foi a influência para... Aqui, ó, o Neto está deixando um abraço para nós dois, que ele está tendo a gentileza de chamar de dois ícones da nefrologia. Ícone é você, Neto. Neto já é o nefrologista com o maior número de seguidores no Instagram no Brasil, né? E isso não Maravilha. vem à toa. Um Isso é abraço, fruto do trabalho Neto. dele. Isso aí. Mas me conta, qual foi a tua maior influência, ou quais foram as tuas principais influências que te levaram para a nefrologia? Que é uma especialidade que, vez por outra, a gente está discutindo, né? Que não atrai muita gente, ou tem ondas. Atualmente, até o ano passado, teve uma boa leva de residentes, mas não é uma especialidade que, às vezes, assusta. Como é que foi a tua história? Quando é que você viu nefrologia? Quem te influenciou mais? Conta um pouquinho aqui para gente. Olha, Edu, acho que a maior influência mesmo, eu posso dizer diretamente, assim, de uma forma bem objetiva, foi o professor Tito Rusch, na UF. O Tito Rusch era um professor da nefrologia, ele tinha um vasto conhecimento em clínica médica, era uma pessoa assim excêntrica, não sei se você chegou a conhecê-lo, mas você certamente Infelizmente não, só com essa muito fama. a Sabe que eu fui, fama. pois é, fui professor da UF durante 10 anos e o nome dele voltava o tempo todo. Ele, sem dúvida, foi a pessoa que deixou muitas marcas e se foi cedo, né? Ele Foi, morreu cedo, foi. jovem, mas sem dúvida foi aquelas pessoas marcantes. E como é que ele te influenciou? Como é que foi a tua história? Ele gostava muito de fisiologia, né? E ele me pegou no corredor, ele com uma figura do jeito que ele é, ele cismava alguma coisa, ele falava o que pensava, né? E Sem filtro. eu tenho visto que você está me seguindo muito. Vamos fazer o seguinte, a hora que você estiver livre, qual é a tarde que você está livre? Eu estou livre, não me lembro do dia, mas era assim, vamos supor, uma quarta-feira à tarde, às 2 horas da tarde. Vamos estudar fisiologia renal. E você era aluno de graduação? Eu era aluno de graduação. Em que ano, mais ou menos? No terceiro ano, quarto ano, já estava no hospital, né? E estava indo muito para lá, para diálise, estava gostando muito de assistir às sessões, às vezes dar uma escapulia. Escapulia muito para cardiologia também. Eu, durante um bom tempo, eu fiquei vendo muito cardiologia. E fiquei naquela história entre cardiologia, entre nefrologia. Isso é bem comum, né? Bem comum entre os nefrologistas. A gente tem essa fase, né? É isso aí. Mas o eu acho que me cativou muito. E aí, por conta disso, eu passei a gostar muito da fisiologia renal. E quando eu fui para Houston, antes de eu ir para Houston, a convite até de um colega meu que estava morando lá, eu fui para ser um visitor, um observer, na Baylor College. E aí eu conversei com o chefe, naquela época era o Suki, né, que veio ser meu chefe lá durante o tempo que eu fiquei lá, Bodhi Suki. E falou para mim, olha, se você quiser vir, você volta para o Brasil, você faz uma aplicação, né, você faz a prova, se você quiser fazer, faz todas as etapas que você tem que cumprir para que você venha para cá, e aí você me avisa que a gente faz um fellow para você, que a gente monta para você fazer um fellow. Então foi assim, quase um ano depois, eu voltei já preparado para ingressar no fellowship lá na Baylor. E lá eu comecei trabalhando com microperfusão de tubo renal isolado. Mas antes de eu ir, eu visitava muito o pessoal lá da USP. E aí eu via lá no laboratório. Professor Antonino. Antonino. Falecido Antonino. Grande nome também. Ele faleceu em 1990, se não me engano. Mais uma perda da nefrologia. Trágica.
E aí ele estava trabalhando com o Magaldi, era o Magaldinho, né? Uhum. Antônio Magaldi, com a Lúcia Kudel, que naquela época estava trabalhando para ele aqui no laboratório. Eu conheci várias pessoas, Cláudia Lu, o Seguro, Paulo Seguro. Antônio Seguro, o Luiz Iu, toda essa Tá. turma, eles saíam lá do plantão, lá do HC, e iam visitar o pessoal lá na Faculdade de Medicina. Uhum. E a gente se encontrava, eles falavam, esse aí é carioca que está vindo aqui para Uhum. conhecer a gente, ele disse que vai para Houston e está vindo aqui. Eu fiquei um bom tempo indo para lá, né? E conheci Aurelio, aquela e como turma. é que, nessa época, porque um caminho que muitas pessoas seguem, né, na verdade eu fui um dos que seguiu esse caminho, foi de ter uma formação clínica, né, assim, mais sólida, mais dedicada. E eu confesso que eu entrei no laboratório muito tarde na vida, né? Não sei se foi para bem ou para mal, mas hoje eu não me considero mais um pesquisador, né? Principalmente nessa área básica, que foi um período, início dos anos 2000, nos Estados Unidos, final dos anos 90. Mas me ajudou muito ter entrado no laboratório mais tarde. E você, pelo que eu entendi, você já entrou de cara no laboratório e é um grande clínico, né? Então você, eu diria que veio mais do laboratório para a clínica, enquanto eu e muitos outros somos clínicos que entraram, deram uma passeada no laboratório. E eu conheço o dia a dia, sei que você continua frequentando ali o CCS, sempre muito empolgado, sempre com parcerias e cooperações, não somente na área de nefrologia, né, na área de outras, pneumologia, obesidade, doença óssea. E como é que você se sente? Você sente hoje ainda um pesquisador que foi para a clínica ou foi desde o início uma coisa híbrida, que você conseguiu tocar as duas coisas ao mesmo tempo? Porque isso já foi um tema de discussão aqui com o Álvaro, com o Josemir, né, que é o nosso grande mestre, a dificuldade que é você tocar a carreira de pesquisador, de médico e de professor, que naturalmente você é um excelente professor também. Como é que foi? Como é que você se sente nesse sentido? Olha, isso é desafiador, né? Todos me falaram, desde a época do professor Antonino Rocha, que isso é algo muito difícil de você fazer, você ser um investigador clínico, um clínico que faz laboratório ou um clínico que está dedicado à pesquisa básica. Isso não é uma coisa fácil. Mas eu procurei sempre fazer isso. Eu fui pupilo do professor Zé Augusto, Zé Claro. Augusto Barbosa de Aguiar, e ele me dizia isso: olha, se você quiser fazer fisiologia, você vai ter que largar a clínica durante um tempo, porque a fisiologia vai te consumir de tal forma que você vai ficar um tempo sem ver. E aquilo me incomodava, né? E ele também Achava assim, é uma personalidade forte, né? é, Ele era um é, influenciador. Ele tinha suas verdades, né? sim. E aquilo me perturbava um pouco, né? Me incomodava. Mas, assim, eu aceitei esse desafio, né? Que eu coloquei como meta e fui embora. E quando cheguei em Houston, eu queria os meus dias de clínica também. Então, eu fazia, assim, uma parte de clínica, acompanhava o pessoal. E foi muito legal também. Conheci muita gente lá que fazia clínica e acompanhei bastante a rotina clínica deles, né? Mas é sempre algo desafiador, como eu falei. Não é uma coisa muito fácil, porque muito do que você faz na parte básica, você tem que se dedicar muito, né? Você sabe muito bem o que você fez lá. Você teve fazendo em Boston, não foi? E Isso. aí ah, é algo que você, às vezes, tem que ficar todo dia, né, sem poder sair. Você tem coisas que você não pode deixar de fazer no laboratório. Mas, enfim, a gente vai daqui, vai dali, consegue ir conciliando as coisas o importante é você não deixar muito tempo sem ver aquilo. Se é para a fisiologia, você ficar um pouco distante da clínica, que não fique tão distante assim, e vice-versa. Uhum. Então, assim, e aí quando eu voltei para fazer muita clínica, eu voltei para dar muito plantão, e aí dei muito plantão. Eu voltei, fui para o FRJ, encontrei André, que veio a ser meu sócio, né, o
o Edson também, que naquela época a gente tinha um contato grande, né, com o Edson, o André, e assim, dentro da nossa sociedade, fizemos uma clínica, e eu me dediquei bastante a essa área clínica de diálise, principalmente diálise, né? Já fiz muita diálise na minha vida, como todo nefrologista, na maioria dos nefrologistas. Verdade. Assim, muita coisa que eu fiz na minha vida foi em cima de diálise mesmo, né? Então, assim, essa parte de fisiologia é um pedaço grande, né? É um pedaço importante. É um pedaço que eu não quero largar muito. Agora, eu faço muito mais a fisiopatologia do que propriamente a fisiologia, né? Em termos de pesquisa. Mas a diálise é algo que até recentemente eu estava lidando aí diretamente aí com a Davita, né? Eu estava trabalhando na Davita e estava diretamente lidando aí com a diálise. Isso é bem impressionante na tua carreira, né? Que não só você transitou do básico para o clínico, mas também do universitário acadêmico para o corporativo, né? O que hoje é muito difícil. E voltando à questão de como professor, que a gente falou pouco aqui, você teve a honra, pelo que eu saiba, de orientar o primeiro MD-PhD da UFRJ, que é um programa que Foi. surgiu há cerca de quase 20 anos, né? Coordenado pelo Mourão, mas eu me lembro que você foi um dos orientadores do Rômulo. E passando esse tempo todo, como é que você hoje orienta os nossos alunos, né, interessados em nefrologia e que se encontram nesse dilema? Vou para pesquisa, vou para a área acadêmica, vou ganhar dinheiro vê que eu não estou nem considerando isso ganhar dinheiro, né? Porque obviamente tem algum dinheiro, mas isso é muito pouco. Ou vou para diálise agudos, que está tão da moda, ou sendo diálise crônica, ou fazer o consultório de nefrologia clínica com as suas subespecialidades, né? Transplante, DMO, etc. Como é que certamente você é procurado por alunos jovens, às vezes residentes já de nefrologia, e qual a tua orientação hoje? Porque certamente o teu caminho, o meu caminho, não é um caminho reprodutivo. O caminho de cada um é individual, mas nós, como orientadores, devemos ter essas respostas, ou pelo menos algumas delas. Como é que você responde hoje a Olha, esses alunos? obrigado por falar nesse assunto, que é um assunto que eu gosto sempre muito de falar, porque eu tenho muito orgulho daquela época do Rômulo. O Rômulo foi, se não foi o primeiro MD-PhD, pelo menos acho que foi o primeiro no programa de pós-graduação da Clínica Médica. Uhum. É até hoje coordenado pelo professor Mourão, como você bem sabe, e conhece bem. Então, assim, naquela época foi realmente uma iniciativa pioneira, né? E o Rômulo foi sempre um aluno muito, muito bom, né? Uma pessoa que estudava bastante, se dedicava bastante, e nem sempre você encontra isso, né? Verdade. O que eu normalmente falo para eles é o que eu falava naquela época para o Rômulo, porque eles fazem o MD-PhD e eles ainda invadem um pouco na época que eles se formam, eles ainda ficam um período se dedicando ao MD-PhD. E, portanto, tem uma certa dificuldade para ingressar na residência. Não de imediato eles têm essa possibilidade por conta do MD-PhD. Não dá para fazer as duas coisas juntos, né? Então, assim, muitos deles ficam um pouco receosos de alterarem um pouco os seus projetos, né? Postergar muito a formação, né? Acho que esse é o grande receio. Então, assim, eu sempre falo com eles sobre isso. Acho que é sempre importante a gente deixar eles alertas para esse tipo de situação que pode acontecer. Mas você sabe que, atualmente, assim, a gente tem tido uma procura grande por MD-PhD, eles estão cientes disso, pelo menos os alunos de hoje, né, com quem eu convivo hoje, os alunos que eu tenho hoje, que é o mesmo MD-PhD. E eles acham que eles podem deixar um pouco para depois, podem entrar na residência depois, ficam um ano fazendo MD-PhD ainda, finalizando e tal, quando concluírem, aí sim eles ingressam na residência médica. Talvez a residência fosse mais difícil naquela época, não sei se hoje está como naquela época, eu
realmente não tenho muito conhecimento em relação a isso. Me parece, às vezes, que há mais vagas para a residência médica. Isso é uma impressão que eu tenho. Não sei se você tem a mesma, mas o fato é que eles não se preocupam tanto como naquela época do Rômulo em demorar um pouquinho mais para ingressar na residência, né? Esse aqui é o detalhe. Agora, assim, quanto aos alunos, eles são muito bons. Quando eles começam a fazer o MD-PhD, eles começam a se dedicar e se aprofundam, né, nos assuntos, né, especificamente assim, assuntos de pesquisa básica, de biologia, biologia molecular. Eles realmente eles entram nesse meio com muita vontade. Eles ficam realmente muito empolgados com isso e querem apresentar, querem fazer um paper, querem publicar. E acho que a gente contagia, eu acho que o nosso papel muito é esse, né, de contagiar de tal forma a que eles fiquem assim, mergulhados na pesquisa e se empolguem com a pesquisa, assim como nós, né? A gente Claro. tem um pouco disso, né, na veia. Então, passar um pouco para eles, assim, dá um pouco mais de satisfação para nós mesmo. Pois é, se a medicina translacional já é muito bonita, né? A nefrologia translacional, ela é, para a gente, pelo menos, nossa visão apaixonada, ela é ainda mais rica. Mas vamos lá, então, mudar aqui, dar uma engatada no tema principal da entrevista de hoje, porque nosso bate-papo poderia durar horas e horas. Inclusive, eu estou com a taça de vinho aqui, mas ela já está quase acabando, vinho branco. Pelo horário, tudo, a gente já começou Olha, mais cedo. eu vou, ao sair daqui, eu vou tomar um vinho com a minha esposa, porque hoje nós fazemos 25 anos de casado. Rapaz, Mas eu e não essa data eu estou fazer. estragando. Nós vamos amanhã até sair para comemorar. Parabéns. Até porque eu estou de férias essa semana. Mas eu, assim, não deixei de fazer aqui, claro. Eu achei assim, fiquei muito honrado com o seu convite e fiz questão de hoje estar aqui Bom, eu participando com você peço aqui no desculpas, não sabia que era data tão programa. especial. A única coisa que posso dizer é saúde e longevidade para esse casamento, que vocês sejam muito felizes, por mais 25 pelo menos. Igualmente. Mas para chegar lá, você tem que cuidar da sua saúde. Aí entra a história do nosso tema principal de hoje. Hipertensão, obviamente nefrologia, mas você que sabidamente, né, e acabou de publicar um livro sobre isso, você é um paciente hipertenso e um médico que cuida de hipertensos. Agora nós temos aí 40 minutos, um pouquinho menos, para falar sobre isso. Me conta primeiro como é que foi a descoberta de você ser paciente hipertenso. É quase que o spoiler do livro, né? Quem puder comprar o livro, depois você vai no final fazer aqui o teu jabá, a tua propaganda. Me conta como é que foi essa história de se descobrir hipertenso. Nós médicos que, pelo menos quando somos jovens e descobrimos alguma doença, a gente acha que é imortal, né? Desde sempre, né? Ainda mais quando jovens. E como é que foi a tua história com relação à hipertensão? Olha, Edu, fazer um livro é como fazer um filho mesmo, né? A gente deposita nele muita coisa que a gente pensa durante boa parte da nossa vida, né? E assim aconteceu. Aos 33 anos, eu tinha retornado dos Estados Unidos e eu me vi hipertenso. Você sentiu alguma coisa, não? Eu não sentia quase nada, muito pouco. Uma tonteira, né? Uma coisa assim, mas muito tênue, muito leve. E assim, a minha esposa verificou e me falou que eu estava hipertenso. Não me disse na época as cifras, né? Não me falou sobre quanto estava essa história, quanto estava. Não, ela me deixou saber apenas que eu estava hipertenso e que eu precisava me tratar. E de imediato ela começou a me ajudar no tratamento. Mas assim, a gente, durante um período na vida, a gente acha que não é bem assim, a coisa pode melhorar, eu acho que Uma negação, né? é uma época, é uma etapa, eu estou vivendo assim, um estresse, eu Muito tenho comum. que estabilizar minha vida aqui no Rio de Janeiro, tudo vai melhorar depois que eu conseguir uma situação mais estável, enfim. Estou estressado. É, O mês e aí, está apertado, exatamente, necessidade de dinheiro, isso, é porrenhgue do trabalho, aquelas plantão desculpas, daqui, plantão dali, muito cansativo, desculpas que a gente acha, né? exatamente.
e achei que eu poderia me tratar com, assim, mudando um pouco de situação de vida, assim, com respeito à dieta, com respeito à atividade física. Comecei a tomar alguma coisa na época, eu acho que foi lisinopril. Na época eu estava começando a tomar lisinopril. Estou fazendo 5 miligramas de lisinopril e eu tratando de mim mesmo. Eu falei, peraí, acho que vou ter que checar, né? Isso já não estava muito bem, né? Ela estava Aí pensando falou, olha, em nefroproteção, né? Você já estava já estava com pensando o nisso, IECA de alguma pensando forma. nisso. E aí eu comecei a olhar isso de uma forma um pouco mais séria, né? Eu não estava realmente dando assim, essa seriedade, né? Colocando isso de uma forma tão assim, decisiva na minha vida. E quando ela começou a falar que eu precisava mesmo fazer alguns exames e que a minha pressão não estava melhorando e ela estava verificando e eu verificava também, realmente eu via que ela continuava alta. No primeiro exame que eu fiz, a creatinina já estava 1,2. Uhum. Opa, com 33 anos, Já valorizou. achei muito estranho. Aí cheguei a fazer até um clearance para ver e não gostei muito do clearance. Na segunda verificação que eu fiz de creatinina, que foi talvez um mês depois, ela já estava 1,4. E aí que eu Já soube que eu já em vivia uso de lisinopril? ainda em Ou não? uso de lisinopril. Quer dizer, já uso Já em uso. lisinopril desde aquela época, no primeiro momento que eu comecei. Mas eu usava 5 miligramas de lisinopril, era a única coisa que eu fazia. Eu não mudei também a dieta. Eu achei que eu estaria mudando, mas não foi bem assim. Uhum. E, assim, acabei vendo que a minha creatinina está ficando muito alta. Não estava dando certo isso. Quer saber de uma coisa? Eu vou ter que mudar totalmente a minha vida. Aí comecei a conversar com vários colegas e comecei a me tratar melhor e comecei a fazer uma dieta com sal zero, né, na comida. Sal Você zero. conseguiu cortar totalmente? Tirei totalmente o sal. Eu fui assim muito radical nesse ponto, né? Não usava sal para nada em casa. O sal que a gente usava era o sal da rua. Então, assim, eu meio que fazia assim uma média de que na rua eu comia e em casa não comia nada, dividia por 2 o que eu comia na rua. Uhum. Talvez. E o Seria teu paladar? Você já essa a ideia. começou a notar que a nossa dieta é muito carregada no sal? E quando você passou a comer sem sal em casa, você notou a diferença do quando a gente come na rua? Muito grande, muito grande. Que A gente se coloca realmente. acostuma, né? E eu colocava muito sal na dieta. Eu não sei assim, as outras pessoas, me parece que sim também. Uhum. Mas usava, eu sempre gostei muito de sal. Sempre gostei. E eu abusava mesmo. Eu tirei isso, totalmente. Então, quando eu comecei a tirar o sal da dieta, e fui radical nesse ponto, aí sim que ela começou a melhorar. E também já aumentei, né, o lisinopril, fui para 10 miligramas, fui para 10 miligramas 2 vezes ao dia, comecei a usar um diurético, ah, e eu me tratava, eu fazia isso, né, o que eu acho que não é bom, não é certo. Com 30 e poucos anos. Tá? Mas eu fiquei me auto-tratando mesmo, né? E me monitorava e verificava que eu estava melhorando com toda essa mudança que eu resolvi fazer na minha vida. E A fui creatinina baixou? Ou não? aos poucos melhorando a Ah, creatinina. que Aos poucos melhorando. legal. Daí que eu resolvi escrever toda essa história, toda essa experiência, né? E quando eu comecei a lidar com paciente hipertenso, muitos hipertensos, né? Desde aquela época a gente já lidava com pacientes hipertensos, até porque em diálise a gente lida muito com hipertenso, né? Eu comecei a fazer consultório e eram muitos casos de hipertensão que a gente encontrava. Muitos pacientes chegavam com a história mesmo de hipertensão, já com algum comprometimento da função renal, como você bem sabe, você faz consultório também, a gente recebe muitos pacientes que são a nós encaminhados por conta de algum grau de disfunção renal. E você vai ver
em boa parte, são hipertensos mesmo. E não era diferente. Eu via muitos pacientes hipertensos e procurava aconselhá-los dessa forma, tentando dar uma ideia do que eu fiz na minha vida, de como eu melhorei, né? Passando um pouco dessa minha experiência para ver o progresso de cada um no controle da E doença. essa é uma pergunta que eu ia te fazer, realmente, eu tinha pensado antes. Você sempre se identifica para os teus pacientes, ou desde o início, como um paciente também que segue as regras ou as orientações para quem é hipertenso? Isso ajuda na empatia e na adesão do paciente? Como é que é essa experiência? Essa é uma ótima pergunta, viu, Heitor? Nem sempre, mas quando eu posso, eu falo. E a experiência que eu passo é assim, eu não gosto muito de passar a experiência de que eu, como médico, eu sei o que eu faço, eu sou autossuficiente, não é assim. Eu acho que eles têm que sempre procurar um médico, sempre procurar uma assistência, como nós sabemos muito bem como deve ser essa conduta, né? Não se tratar jamais, né? Mesmo com médicos, colegas médicos que me procuram também. Mas, assim, quando eu vejo que há condições de eu passar essa experiência e que isso vai ser produtivo, né, vai auxiliar no tratamento, eu passo, porque eu mostro para eles que não é difícil você ficar distante do sal, né? Acho que é uma Será que coisa não assim. é? Será que não é difícil? Eu Porque você teve procuro determinação, né? Não sei, passar essa determinação, essa ideia. exatamente. É, Você mostra que é possível, né? exatamente. Não ser difícil, eu não sei. Mas já é outra história. Eu, É, eu fico imaginando a é, dificuldade de largar o sal. assim, hoje eu não larguei totalmente. Hoje eu não largo, né? Eu não deixo assim a minha dieta com um pouco de sal, né? Não é totalmente sem sal como naquela época. Você Eu foi meio radical no início, pelo menos. é, foi uma terapia mesmo de choque, né? Mas hoje eu já consigo colocar um pouquinho mais de sal. Mas eu como com certeza menos sal do que eu comia naquela época, aos 33 anos. Com certeza. Bom. E, assim, Matheus está comentando aqui que o teu livro tem receitas ótimas com baixo sal. a história das receitas foi... Aí já é outra história, né? O livro ele veio a partir dessa experiência. Comecei a contar, comecei a falar do que é importante, enfim, várias coisas que eu trouxe aqui para o livro, que foram a partir da minha vivência aqui como hipertenso e tratando de pacientes hipertensos, né? Mas, assim, eu estava escrevendo, né? E quando eu encontrei lá no Prociba, foi no programa de cirurgia bariátrica lá do hospital, que tem a coordenação do nosso colega João Regis, lá no Não, ótimo, Joãozinho. E fui trabalhar com eles lá, né? Assim, tive muito interesse em participar do trabalho deles. Por quê? Porque eu via muito hipertenso no consultório. Eu cheguei a fazer, quando eu entrei na academia de medicina do estado do Rio, eu fiz um trabalho que normalmente a gente tem, que é uma exigência, né? Para ingresso na academia, você apresentar um trabalho, uma monografia. E a minha foi exatamente sobre essa experiência de pacientes obesos, e eu peguei lá um grupo de pacientes obesos que eu estava acompanhando no consultório em Niterói, e esses pacientes eu fui tirando várias coisas deles, né, observando vários ah, comportamentos e exames, acabei fazendo uma monografia que estava muito ligada à obesidade, essa questão da obesidade. Juntou também com o Riela, que me chamou para fazer o capítulo de obesidade e rim, né? Aí eu mergulhei mais fundo ainda nessa história. E comecei a ver muito obeso junto com eles e acabei encontrando com a Fernanda, que é a pessoa que coordena a área de nutrição do Prociba, a Fernanda Matos. A Fernanda é a nutricionista que está lá no Prociba, fazendo a coordenação de todo esse trabalho de acompanhamento dos obesos, antes e depois da cirurgia. E ela, conversando com ela achou muito interessante essa ideia do livro,
ela vinha me falando sobre capítulos que ela tinha escrito, que ela gostaria muito de fazer um livro e tal. Foi quando eu me deparei com essa vontade dela, juntou com a Que minha, bom, ela comprou a ideia e ela que topou ótimo. participar desse livro junto comigo. Por isso que o livro ele tem a participação minha e da Fernanda, né? Que Muito fez bom. a parte toda Na de... imagem aparece invertido, né? Eu aprendi com o Edson da creatinina que a gente tem que botar uma camisa invertida para aparecer certo. E o É, livro, mas é, mostra o livro para gente, né? Mas mostra novamente, por favor, a capa, que a capa está muito simpática, né? é, Ilustrações a capa, excelentes. o, o desenho do Jonas, e dentro de Isso. cada capítulo, no início Baixa só um pouquinho para enquadrar melhor. Isso, perfeito. Então, vivendo com hipertensão. Vivendo com a Hipertensão, um Muito guia bom, amigável para uma vida mais saudável. muito bom. Então, Então, a gente eu falo dessa volta. experiência e ela, ao final, ela traz ali umas sugestões de receitas, né? Ela fala também muito sobre a questão nutricional, essa parte nutricional toda relacionada à hipertensão, e muito ligada aos obesos também, né? Uhum. A gente tem aí uma prevalência alta de obesidade no Brasil hoje, crescente, inclusive, né? É bem sabido, você sabe muito bem disso. E isso está muito ligado aos hipertensos que a gente recebe, né? Afinal das contas, acabou também juntando essa questão da obesidade com a hipertensão, que a Fernanda colocou, alinhou muito bem aqui nesse livro. Justamente, quem não te conhece assim mais de perto, e a gente já falou sobre o teu papel do básico, né, para o clínico, e você tem desenvolvido realmente modelos e discutido essa questão da obesidade e rim, né, que é hoje em dia eu vou dizer que é uma subespecialidade da nefrologia, né? E aí eu tenho uma pergunta que é bem prática, de consultório, e como muitos que vão assistir essa live aqui são nefrologistas e jovens, chega um paciente para você, que não é incomum, a síndrome metabólica clássica, né? É o paciente com sobrepeso, obesidade nas suas fases diferentes, hipertenso naturalmente, e com mau comportamento do ponto de vista de prevenção, ou seja, inatividade física e tabagismo. Como é que é a tua abordagem? Depois eu vou responder sobre a minha, tá? Porque obviamente você tem a experiência, você tem a minha e você é o especialista do assunto. Então é isso aí. A pessoa está com sobrepeso, está com hipertensão descontrolada, que naturalmente você vai controlar com medicamento, e tem esses dois desafios de comportamento, né? Atividade física e alimentação. Como é que você faz? Bom, a conversa é sempre um pouco longa, né? Quando você primeiro consegue esse tipo de abordagem, né? A gente passa um pouco do que a gente vê, do que a gente sabe também. Os problemas advindos da obesidade, da hipertensão, e aí entra o diabetes também, né? Isso aí. E a gente procura conscientizar o paciente sobre tudo isso. Mas, acima de tudo, sabe, Edu, assim, eu gostei muito de trabalhar de uma forma multidisciplinar. Eu acho que isso é Fundamental, né? fundamental. É fundamental que a gente tenha conosco trabalhando um suporte nutricional, também um suporte psicológico, e você tem aqueles colegas endocrinologistas e cardiologistas com quem você conta para esse tipo de trabalho. Eu sempre tive muita vontade de trabalhar junto a essas questões de obesidade E atividade física? e com relação a essa questão da atividade física também, né? Assim, eu vi isso muito lá no Prociba, por isso que assim, o pessoal do Prociba participou até como colaboradores aqui desse. Uhum. E, assim, tem muito disso. Tem muito dessa questão de você contar com a expertise de vários colegas de especialidades distintas, né? De formações distintas, né? O profissional da educação física, o profissional da psicologia, o profissional da nutrição é fundamental. Tudo isso Mas é... tem uma sequência, porque é aquela história, nem todo mundo está sujeito, né, ou está disposto, né, vamos chamar assim, ou consegue fazer o choque de ordem, ou seja, de mudar tudo ao mesmo tempo. Você tem alguma
estratégia assim que você tenta seguir com maior ou menor sucesso? Vamos chegar a um exemplo, para ser um pouco mais preciso. Um homem e uma mulher de meia idade, entre 40 e 50 anos, e que se descobre hipertenso e está com sobrepeso, inativo, por N motivos. Como é que você tenta, além, obviamente, você vai encaminhar para o nutricionista, vai orientar, se possível, para atividade física, vai estimular a parar de fumar, o que eventualmente também precisa de um apoio psicológico e especialista, clínica de tabagismo, mas isso tudo é muito esforço, é muita gente. Como é que você faz Não, na prática? não é fácil, não é fácil. E a primeira conversa é uma conversa sempre muito demorada, né? Sem dúvida. Eu, quando vou fazer consulta, eu faço uma hora e pouco, uma hora às vezes. Já tive até 2 horas com o paciente, ou talvez até mais. Então é sempre muito demorada, né? Uma consulta que leva bastante tempo, porque você tem que abordar muitos assuntos. Cada um deles, assim, ligado a esses aspectos todos. Até conscientizá-los da questão da atividade física, da dieta, da questão, principalmente, deles quererem se tratar, deles entenderem que o tratamento que está ali começando naquele momento, se eles se colocam dessa forma, que não, agora, doutor, agora a gente vem aqui para resolver. Ok, ótimo. Então, vamos resolver mesmo. A gente vai chegar, vamos ser vitoriosos. Ter isso também em mente. Colocar esse ponto assim de positividade, né? Sempre com o alerta das questões de a pessoa não fazer exatamente aquilo que a gente está sugerindo que eles possam fazer, que eles devam fazer, né? O que vai acontecer, o que pode acontecer, né? Quais são as complicações que podem acontecer, sem também alarmar, né? Mas é importante a gente dar um certo choque em algumas situações. Não sei se isso acontece com você, isso é algo que é inevitável. A gente tem que trazer um pouco mais da realidade em muitas situações. Isso é difícil, não é uma coisa fácil, né? Porque tem pessoas que têm assim, muita sensibilidade em relação a isso. Mas a gente consegue trazer aos poucos o que pode vir a acontecer, o que pode acarretar diante de situações de perigo que ele pode estar vivendo. Por exemplo, a hipertensão muito alta, já com algum comprometimento da função renal, é algo que a gente encontra fácil, nós como nefrologistas, né? E a gente assim, fala muito sobre isso, fala muito sobre essas questões da doença renal crônica, do paciente que pode evitar, né, que ele evolua para graus mais avançados de doença renal crônica, se ele começar a tratar desde agora. Então, assim, todo esse alerta com um certo choque é importante. Mas é importante que tenha também um suporte psicológico. E aí a gente conta com algumas pessoas que a gente indica para dar esse suporte, porque às vezes a gente fica um pouco preocupado da gente falar certas coisas, as pessoas levarem para um lado assim muito muito triste, né? De fatalidade, etc. E é sempre uma coisa muito preocupante. Mas eu particularmente acho que a gente tem que falar as coisas que podem acontecer de fato, né? Mesmo que isso incomode um pouco no início, às vezes a gente tem que dosar por entender que aquela pessoa não vai receber de uma forma um pouco mais tranquila, né? Se a gente pode dizer esse termo, porque nessas épocas a gente nunca está lidando com uma situação muito tranquila no ponto de vista dos perigos que podem acarretar, né, com relação ao não tratamento, mas a gente tem que dar um certo choque. Eu acredito que se você não fala as coisas que podem acontecer de fato e que podem ser graves até certo ponto, a gente não consegue muito sucesso no tratamento desses pacientes. Eu acho assim, interessante essa conversa porque os estilos, né, são bem diferentes, né? E você é uma pessoa super branda, super doce, todo mundo te conhece, sabe que você é uma pessoa dócil. Mas eu não costumo falar sobre o choque, né? A ameaça, o que pode acontecer. Eu infiro isso que as pessoas, ao te procurar, já sabem isso, né? Então, o que é que eu faço? Eu faço uma certa negociação. Cada um tem a sua estratégia.
E aí, como dividindo essas áreas que eu te falei, né? Tem duas que são prazeres. Eu tenho a sorte de não gostar de fumar. Mas quem fuma, e é um hábito, um vício, uma dependência química, dificilmente consegue largar isso simplesmente com a boa vontade. A outra questão de comer. Comer não só o sal, mas comer tem sido realmente associado ao prazer, à sociabilidade, à bebida. Estou aqui bebendo vinho, a gente está conversando. Então, você começar um programa tirando esses prazeres é bem mais difícil. Então, o que eu costumo dizer? Que tem duas coisas que vão ser necessárias. Aí, o que você está chamando de choque, eu chamo um pouco de uma negociação de imposições. E as duas imposições são, olha, vamos deixar de lado por enquanto a questão da comida, você vai procurar nutricionista, mas eu vou priorizar aqui o controle da pressão, portanto, naturalmente vai envolver o uso de medicamentos, embora a gente saiba que nas diretrizes a gente deve começar pela mudança de hábitos de vida antes de entrar nas interações farmacológicas, mas o paciente em geral aceita bem aquela intervenção que tem um efeito rápido. E o controle pressórico, se a gente pensar em termos de rápido, 1, 2 meses, a gente acaba conseguindo, né? Mas aí eu imponho a questão da atividade física. E é curioso, aqueles que seguem a atividade física, os sedentários, né? Eu tenho amigos da área da educação física que dizem que a melhor coisa do mundo é trabalhar com sedentário, né? Porque os resultados vêm rápido. Obviamente, nem todo mundo segue. Mas os resultados, eles em geral são acompanhados, né, quando começa a melhora da performance, com um prazer que é novo, né? E esse prazer novo começa a ser atrapalhado pelos outros dois, que é a comida e o tabagismo. E não é incomum que o paciente, quando começa a ter prazer na atividade física, seja uma caminhada, eu sempre aconselho as atividades do grupo, né? O cigarro é a primeira coisa que vai embora, não que seja fácil. E em seguida a dieta começa a mudar. Então, por isso que cada um tem um estilo, um jeito, né? Por isso que eu estava curioso de saber como é que é a tua estratégia, embora eu concorde plenamente. Para mim, talvez seja uma dificuldade psicológica de apresentar as ameaças, né, o que pode acontecer, então não é muito meu estilo. Mas voltando ao livro, né, o livro ele é voltado para o público leigo, imagino, né? Ele é um convite a todos, né, que entendam sobre a importância de controlar a hipertensão arterial e mostrar que é possível, né, como você não só escreve, mas você faz. E qual a tua expectativa em relação ao público-alvo? Se você acha que preferencialmente vai ser lido por pessoas que já têm hipertensão, ou você acha que ele pode ser lido por crianças ou jovens que não têm a menor noção do assunto e, portanto, não vão necessariamente estar pré-sensibilizados pelo assunto? Qual a tua expectativa como autor? Porque, em geral, o autor de um livro ele tem um público-alvo, né? Assim, tem uma meta. Óbvio que a gente está adoraria que todo mundo lesse. E eu prometo que eu vou ler assim que chegar ao Brasil, vou pegar aquela exemplar dedicado por você, com certeza faço questão da tua assinatura. Mas me conta um pouquinho sobre o livro de novo e a expectativa do quanto ele pode intervir da forma de prevenção. Certamente você vai fazer a promoção da creatinina, né, indiretamente, a importância de medi-la para ver a função renal. Mas então conta pra gente, como é que é a tua expectativa, tua e, obviamente, de todo mundo que está envolvido com o livro. Assim, basicamente, o que tem hipertensão arterial, que não é pouco, você sabe muito bem, né? Hoje a gente tem aí, eu costumo dizer aí, as pessoas me perguntam mais ultimamente, aí tem me perguntado, sobre prevalência, né? E a prevalência é altíssima, né? A prevalência aí desses dados que tem a partir do Vigitel, né, mostra aí uma prevalência aí em torno aí de 26% de hipertensão, de hipertensos no Brasil. Ao ponto que, após os 70 anos de idade, tem mais de 60% de indivíduos, ou seja, mais da metade, bem mais da metade, eu diria eu, né, para ser um pouco mais contundente, né, mais de 60% dos indivíduos hipertensos quando eles chegam à idade dos 70 anos. Um bom número de mulheres, né? Então, assim, é algo que eu entendo seja importante do ponto de vista epidemiológico, que a gente está ficando um país de obesos e hipertensos. E, nesse contexto,
eu entendo como algo que possa ser muito benéfico do ponto de vista de orientação. Assim, a gente sabe que as pessoas temem a hipertensão, temem a doença cardíaca, né? Temem as doenças vasculares, cerebrais, etc. São muito conhecidas da população em geral, as pessoas ouvem dizer, pessoas próximas são acometidas, né, de vários casos que as pessoas acabam conhecendo, de indivíduos que, por hipertensão, evoluíram para isso ou para aquilo, para um infarto ou para um AVC, enfim. Todo mundo sabe disso. Não sabem tanto sobre a doença renal, né? Eu, eu dei um pouco mais dessa ênfase no livro, falando sobre essa questão renal, até porque foi o que eu vivi e que veio a calhar de ser nefrologista, mas foi o que me chamou mais atenção no meu caso específico. E a tua creatinina hoje é normal, imagina. 0,9. Que beleza, hein? 9, Maravilha. O Edson vai ficar orgulhoso de ouvir essa live aqui. Se ele não estiver ouvindo agora, ele vai certamente ouvir depois. Parabéns. Inclusive que eu ressalto aqui a creatinina, a importância de se pedir a creatinina em toda a abordagem, né? Claro. Eu coloquei assim muito claro para ele. Acho que ele vai gostar dessa história mesmo, porque foi o que me chamou a atenção mesmo, né? Quando eu olhei para a creatinina, ela estava alta, e realmente aquilo acendeu. Então, assim, é nesse ponto que eu procuro trazer para os pacientes essa ideia de que alguma coisa acendeu ali em termos de perigo e ele precisa atuar no sentido de poder resolver aquilo ali, e ele pode resolver aquilo ali. Então, o que eu trago no livro é isso. Para o indivíduo leigo, que tem hipertensão arterial, e não são poucos, você sabe muito bem disso, e que podem fazer o seu tratamento sem que haja nenhum comprometimento de órgão-alvo, ao ponto de ele ficar assim, tratando e com qualidade de vida. Não, o que eu trago muito no livro é essa ideia de que você pode tratar sem precisar ser um escravo de medicamentos, escravo de ter que fazer isso ou fazer aquilo, do ponto de vista de cuidado, né? As pessoas às vezes se sentem um pouco escravizadas. Tem que tomar muitos remédios, tem que tomar isso, tem que tomar aquilo. Eu sempre falo, o remédio é algo muito claro, muito fácil de você fazer, tem muitos problemas. Você toma um comprimido, né, basta tomar na hora, basta ter aquela disciplina, né, e que você vai levar isso adiante na vida toda. Você vai tomando aquilo ali. Quem dera pudesse tomar sempre um remedinho e não ter mais nada, né? Seria tão bom, né? Então, eu trago essa a palavra-chave que você usa realmente acho que é disciplina, né? Porque a mesma disciplina que tem que ter para tomar o remédio é disciplina ao se alimentar e a disciplina para os hábitos de vida, né? Sono e atividade física, etc. Bom, a gente está se aproximando... Desculpa. Poder viver com qualidade. Com qualidade, claro. Então, assim, a gente está se aproximando aqui um pouquinho do final, ainda temos uns 7 minutos, mas eu não queria deixar de explorar um outro assunto que é muito próximo da hipertensão e que você já tocou até, que é a questão da obesidade. E hoje em dia é quase impossível falar sobre obesidade sem falar dos agonistas do GLP-1, né? Porque é uma febre do Ozempic, né? Só para citar aqui sem nenhum conflito de interesse, um dos medicamentos que está sendo utilizado de forma off-label, e não é nosso objetivo aqui promover nenhum uso off-label de medicamentos, mas as pesquisas têm mostrado, né, a gente vê nos últimos congressos de endocrinologia, de cardiologia, que a gente está muito próximo de ter um avanço na área de medicamentos semelhante ao que aconteceu nos anos 70, 80, desde os estudos de Framingham, né, que mostraram claramente que controlar a hipertensão era necessário e na prevenção de lesão de órgãos-alvo. E controlar a obesidade nem sempre foi possível, né? Porque os mecanismos, né, os hormônios, as leptinas da vida, e os receptores e os bloqueadores nem sempre eram e estão sendo ainda desvendados. Qual é a tua visão em relação a esse futuro já presente de controle medicamentoso da obesidade? Você acha que não tem mais volta? O que você está na expectativa aí do que está acontecendo? Olha, está tudo evoluindo muito, né? Nesse sentido.
E eu acho assim que a introdução desses medicamentos foi um marco do ponto de vista do tratamento da obesidade e realmente não tem volta. Eu acho que, claro, são casos específicos que têm indicações, né? Outros casos acabam indo para a bariátrica, mas entendo condições de ser feito, né? Não é só você poder comprar, não é isso. É realmente a indicação clínica ser aquela precisa para que seja feito um agonista GLP-1. Assim, muitos resultados a gente tem visto são fantásticos, são realmente animadores, super animadores. Inclusive de regressão de doença renal, né? Inclusive com relação à questão da doença renal. Há um certo grau de nefroproteção nessas drogas, né? Isso já tem sido estudado, está sendo estudado, né? Não só os inibidores da SGLT2, né? Mas também os agonistas GLP-1, porque a gente está vendo aí que há benefícios importantes do ponto de vista do que a gente vê no nosso dia a dia de função renal, de alterações renais, enfim. Mas o fato é que, se você consegue fazer com que o indivíduo diminua o peso, né, diminua a carga de gordura visceral, principalmente, diminua a inflamação, né, a inflamação sistêmica de baixo grau, que nesses pacientes é muito comum, muito frequente, você consegue fazer com que muita coisa em paralelo seja atenuada, né? Você consegue melhorar a hipertensão, você consegue controlar melhor o diabetes, né? E, e por vários motivos, por vários mecanismos, né, que ainda estão para ser elucidados, a própria função renal, né? Então, assim, Muito bom. há um futuro enorme pela frente, porque até ao conjugado GLP-1/GIP, né, que está sendo introduzido aí mais recentemente, eu acho que tem muita coisa aí que ainda vai aparecer, mas a gente está muito animado. Eu particularmente, estou muito animado Eu com também sou bem otimista. é, Bom, Maurício, nosso aqui um bate-papo, como era previsto, né, previsível, a gente fluiu aqui já quase uma hora de conversa, e eu vou parafrasear aqui o nosso host, que hoje não pôde comparecer, o Zé Neto, está com a família dele, também comemorando lá, os filhos estão fazendo estágio de futebol, tá? O Neto tem uma atividade de família muito louvável, assim, admirável. E hoje ele explicou que está jantando com a Paula, que é a esposa. Coisa que você vai fazer daqui a pouco, né? Vai jantar também comemorando os 25 anos. Mas antes de você ir, e seguindo um exemplo, mas não exatamente como o Neto faz no final das apresentações, eu vou te pedir para você dar 3 dicas. Só que as minhas 3 dicas vão ser diferentes. A primeira dica é de um vinho que você sugere que as pessoas conheçam e tomem pelo menos uma vez na vida. Eu imagino que vai vir um vinho italiano aí, mas se possível, dá uma dica para quem está assistindo aqui essa live ou vai assistir. Dica de um vinho. olha, você sabe bem que eu já te falei isso, né? Eu gosto muito dos vinhos italianos e falar dos vinhos italianos, você vai procurar o quê? Um Brunello, um Barolo, mas eu particularmente gosto muito do Barbera, ou Barbera. Barbera, é isso. É a Gosto muito. uva que chama É Barbera, uva né? É, Barbera, é. O Barbera. Barbera da Asti, né? É um Isso vinho que é mais que eu conhecido. gosto, ele tem uma acidezinha no final Uhum. e é muito agradável para mim, para o meu paladar, né? Então, se eu Que bom. pegar um vinho, esse é o vinho. Muito bom. É a dica comparando com o Barolo, com os Brunelos, até o preço ajuda, porque ele, Exatamente. em geral, é um pouco. Se bem que eu sei que tem barberas e barberas, né? Você pode encontrar Tem, barberas tem, de tudo que é preço. tem. Mas essa é uma boa dica. Segunda dica é de um lugar que você acha que vale a pena conhecer. Pode ser qualquer lugar, seja Brasil, seja em Niterói, pode ser um boteco em Niterói, pode ser uma cidade do interior da Itália, que você conhece bem a Itália. Uma dica de lugar para que, assim, que vale a pena conhecer durante a vida. Olha, é,
isso é muito difícil a gente responder, viu, Edu? Um lugar Porque só. o que não falta é lugar bonito, lugar agradável, né? Assim, eu particularmente gosto muito ali da Serra de Friburgo, da Serra de Teresópolis, esse canto assim daqui do estado do Rio é muito agradável. Gosto também muito de Itaipava, né? Mas eu tenho, assim, acho que aquele canto ali da Serra Teresópolis, Friburgo, é muito charmoso Boa e muito agradável. dica. É Ainda que é mais nessa época do ano que está um maravilha, friozinho. maravilha. Quer dizer, frio dentro do possível, né, com o aquecimento global. E por último, a gente está estourando nosso tempo aqui, uma dica de um livro, que não seja um livro técnico, naturalmente, Uhum. um livro que você assim, acha que vale a pena as pessoas lerem. Eu sei que você teria muitos livros. Uma dica de um livro. Rapaz, olha, é um livro que eu já li e eu não sei se a gente encontra tão fácil assim, mas eu li na minha adolescência. É um livro assim que ele me traz um pouco do que eu acabei vivendo depois de um certo período aí com as idas lá para os Estados Unidos. Eu achei muito interessante a gente conhecer. É a vida de um índio chamado Winnetou. Winnetou. Esse livro me marcou muito, porque ele fala de amizade, da amizade que ele fez com o homem branco, né? Ele fala da qualidade de vida, né? Da beleza do lugar, né? Ele enaltece muito tudo que é natureza. Assim, é um romance que fala, ao invés de o índio contra o branco, muito pelo contrário, é um índio e fazendo uma grande amizade com um homem branco, e aquilo assim levando a muitos aprendizados para quem passa a gostar daquele livro, daquela leitura, né? São várias passagens assim muito bonitas. Então esse livro me marcou muito. Eu sempre Maravilha. vou falar de um livro que eu peguei lá do fundo do baú, Eu mas que foi só, para mim a minha vida. eu só agradeço. Os índios fazem parte de ambos os lados, né? Assim, um pouquinho aqui de pessoal, né? Minha mãe e meu pai vêm de regiões, são descendentes de índios brasileiros, né? O pai do extremo sul, ali, fronteira com o Uruguai, e minha mãe do interior da Paraíba. E só para falar, voltando à questão acadêmica, né? E antes de falar, fechando sobre o teu livro, nas minhas duas citações de teses, né, de mestrado e doutorado, eu fiz citação de músicos brasileiros. E uma delas, a de mestrado, foi o Renato Russo, e um trecho que dizia da música Índios, que diz que o futuro não será, né, não é mais como era antigamente. Né? Aí eu juntei com uma outra vida, uma outra música em italiano, não é coincidência, dizendo, quer dizer, eu citei, o futuro não é mais como era antigamente. Aí eu digo, perché la vita è adesso. A vida é agora. É agora. É isso. Maurilo, muito obrigado pela tua participação, assim, pela tua gentileza de um dia tão especial, né, Um abraço. 25 anos de casado aí, você ceder esse teu tempo. E só me dá uma última dica para quem quer comprar o teu livro, onde é que a gente encontra? Tem edição digital também ou é só o físico? Tem o e-book, ele está aí nessas lojas virtuais aí, americanas, Mercado Livre, várias dessas lojas aí vendem. E ele tá nas livrarias aqui do Rio, acho que já em São Paulo também, algumas outras livrarias por aí. E é só Perfeito. ficar lá falar, que é o Vivendo com a Vivendo. Hipertensão, e a pessoa vai lá e busca, né? Tá R$ 69 o livro, Muito o bom. Dá e-book, precinho bom. então está à disposição de todos aí. Muito obrigado. Vai ser, com certeza, espero que seja um grande sucesso e, obviamente, sendo um sucesso, vai beneficiar muita gente que precisa, né, saber sobre a importância dessa doença tão maligna e tão silenciosa, né? E eu, como nefrologista, teu amigo e teu
súdito lá na UFRJ. Me orgulho muito de você ter feito esse livro. Espero que outros venham por aí. Forte abraço, amigo. Bom jantar para você. Obrigado. E muitos anos de vida, com muita saúde e creatinina baixinha, abaixo de 0,9, está maravilhoso. Muito obrigado, Edu. Foi uma honra para mim. Fiquei muito feliz de você ter me chamado e participado aqui dessa programação. Maravilha. Muito obrigado. Amigo. E aí, gostou do nosso episódio? Se sim, curta, compartilha, deixa seu comentário, se inscreve no canal e não deixe de ativar as notificações no sininho para receber quando saírem novos episódios. Valeu, até a próxima!